Olá, gente. Estamos aqui tentando fazer essa live da nossa conversa de hoje pelo meu Instagram, que a gente tem tentado conseguir, tentado fazer pelo Instagram da professora Rosita Barral e não tá funcionando, né? A minha imagem fica aparecendo para ela congelada. Então a gente não tá conseguindo e alguém sugeriu, algum seguidor lá sugeriu que fizéssemos a live assim, que a gente trocasse. Ao invés de ela começar, eu fazer pela minha. Vocês conseguem ver minha imagem de boa ou tá congelada? Como é? Falam aí, gente, por favor. Se conseguem ver a minha imagem normal, com movimento. Porque estava realmente congelada pela dela. Eu preciso que vocês me digam se conseguem me ver. Certo, então tá tudo bom, né? Então a professora Rosita deve chamar aqui um instante e espero que continue assim, né? Essa live era para acontecer ontem, tá? E aí o Instagram deu pau e remarcamos para hoje. E antecipamos um pouco o horário. A gente tinha feito às 19 e aí acreditamos que o horário das 19 estava muito. Era um horário de congestionamento, né? Que muitas pessoas poderiam estar utilizando. E, e aí decidimos fazer um pouco mais cedo. Que bom, Jean. Entendi. Que bom que não está travada. Vamos ver quando a Rosita entrar, se vai continuar assim, né? O importante. O assunto da live é psicologia, diversidade sexual e de gênero. Vamos ver. Tomara que tudo dê certo, né? Que a gente está fazendo as últimas tentativas. É que é muita gente fazendo live, gente. Muita gente fazendo live. Muita, muita, muita. Então, por isso fica travando, né? Sim, Patrícia, é muito interessante, sim. Sobretudo quando a gente vai falar de pessoas historicamente marginalizadas dentro da profissão, né? Não só na sociedade como um todo, mas dentro da profissão. É realmente um assunto muito interessante e que a gente só encontra assim, né? Em específicos, lives específicas, porque geralmente a nossa faculdade, a nossa formação, ela não dá conta, né? Hum, sim, eu fui por desfazendo. Olha, a Rosita entrou. Vamos ver lá se ela consegue agora. Ver se dá certo Consegui. agora. E Ai, agora? que coisa Tudo bem? boa, filha. Ai, Deus. Acho que Que agora. coisa. Balança aí pra eu ver. Se Balancei, ó. balança. E Balança esse cabelo maravigold. a galera tá vendo a gente bem? Tá, né? Estão vendo, gente, a gente bem aí? Vamos Até esperar um então tá. pouquinho o pessoal entrar, Vamos. que eles vão ver. Quem tá lá no meu Insta ainda vai ver que a gente tá online agora, ao vivo, e vai entrando aos pouquinhos. Olha aí, o DJ entrou. Aê, deu certo. Ari, eu fiquei pensando assim, né? O pessoal ia pedir depois para ouvir só sua voz, eu não ia admitir. Como é que não olha para uma mulher dessa, gente? Ai, Linda, ai. pra ouvir na voz, não ia dar certo, eu ia me recusar. Vamos esperar o povo entrar. Minha mãe disse que ia vir com a amiga dela de galera. Lu, Luciano.
Um monte de gente colega aqui, Luane, bate cabelo, já que não bate, panela. Ah, adorei. Vamos bater cabelo, Ari. Bora. Ai, ai. Ai, Deus. Oi, amores. As pessoas Ai, que entrando, né? A gente consegue bom ver que a gente aí conseguiu. Uhum. a movimentação. Lu dando risada, né, Lu? Você gosta da bagunça? Beijo, Celi. Mais um tiquinho. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas, acho. Esperar só mais um tiquinho a gente já começa. E depois as pessoas vão ver, fica salva, elas voltam no início, né? Já botei meu caderno aqui, ó, para anotar as perguntas. Eu quero saber se tem aí colega ex-aluno de lá da Unime, se formou, estudou Tenho comigo. buscado à noite. Quem Tem é gente da noite aí. Quem é da o pessoal da noite? Unime da noite? Sueli é da manhã. Vilmara, eu acho que é da noite, não é não? Vilmara Não. estudou de manhã e de noite. Mas era Unime. Ali, Merijane, ó. sim, lembro. Meridiane. Eu lembro dela, claro que lembro. Coisa boa, ver um tanto de gente querida aqui. Noite. Vilmara da noite. Falei que era da noite, acertei. Bianca Luz era da manhã, sim. Me lembro, Bianca, da turma de. Esqueci o nome dela, meu Deus. Da turma de Silvana. Eu não lembro. É Meire que da turma babadeira da noite. lembro da Meire. Lembro. Vamos começar? Então, Sueli, eu falei que você era da manhã. Grande abraço para você aí, Ari. Maria, obrigada, Maria. Fica aqui coladinha, tá? Pra gente bater esse papo e conversar um pouco também, trocar um pouco sobre isso. É interessante ouvir vocês também, né? O que é que vocês Sim, pensam sobre a movimentação que vem ocorrendo na psicologia que eu vou falar para vocês. É importante ouvir esse feedback. Quero saber também o que é que vocês têm feito, algum trabalho social nesse campo. É importante a gente movimentar, né? Não ficar só na teoria, mas ir para a muito. prática e tentar fazer Exatamente. algo enquanto profissional. A ideia é essa, né? Despertar isso. Exatamente. Querida, vamos começar. Eu queria iniciar e aí eu passo a palavra para você. Então, para a gente iniciar essa live, gente, eu convidei a Ariane. A gente bateu um papo um dia desses aí, numa dessas noites, a gente conversou um bocado e aí depois eu fiquei pensando em chamá-la para uma live para a gente conversar um pouco sobre essa temática que foi uma sugestão de Ariane, né? Que fosse essa temática. Eu deixei a vontade para ela escolher em função da expertise dela, né? Eu estudei no meu mestrado sexualidade humana e comecei os estudos de gênero, mas tem 10 anos, deixa eu ver, 2006 para agora, tem 13 anos que eu estou afastada de um mergulho mais intensivo nos estudos de gênero, né? Então, deixa eu falar o meu lugar de fala aqui, enquanto psicóloga que transitou pelos estudos de gênero, né? Eu fiz mestrado na USP de Ribeirão Preto, num grupo chamado Sexualidade e Vida. Quem quiser depois pode procurar, né? Tem página, tem site, enfim. Nesse grupo Sexualidade e Vida, eu estudava gênero e diversidade sexual na perspectiva fenomenológica. Foi lá, inclusive, nesse grupo que eu conheci Maria Jaqueline Coelho Pinto, Brasil, a publicar livros sobre pesquisa com mulheres trans. Jaqueline, ela trabalhava num hospital, que era um dos primeiros hospitais do Brasil. Eu não sei dizer se é o primeiro, se foi um dos, o hospital de base, se não me engano, de São José do Rio Preto, que fazia cirurgia de redesignação. E Maria Jaqueline era uma das psicólogas do setor, né? Então, ela fez uma pesquisa de mestrado e de doutorado, foi um dos primeiros livros do país publicados sobre as mulheres trans. E todo o processo de vivência de antes da cirurgia de redesignação e depois da cirurgia. Então,
Ela tem aí, né? Eu sugiro a tese e a dissertação dela estão na biblioteca da USP, vale a pena ler. Então, assim, Ari, meu lugar de fala é do lugar de psicóloga, do lugar de alguém que está há alguns anos afastada dos estudos de gênero de uma forma mais atual, e é uma coisa que se atualiza muito rápido, né? Então, hoje eu estou aqui como sua aluna, né? Hoje a gente vai estar aqui para você dar uma aula e a gente bater um papo. Você foi minha aluna um dia e hoje eu sou sua aluna, né? Para mim, essa live é histórica por várias razões. Histórica na minha vida. Porque é uma live com uma mulher trans, psicóloga. Nós não temos muitas psicólogas no Brasil e no mundo, É, com certeza. Nós não temos muitas trans no Brasil e no mundo dentro da universidade, né? Você sabe disso, você vai poder falar melhor disso. Então, para mim é importante que essa live aconteça, inclusive porque quando eu te conheci, eu fui desafiada como psicóloga e como professora. Por quê? Como é que eu te conheci? Não sei se você se lembra. Há uns 5, 6 anos atrás, eu entrei na sala de aula e aí você se aproximou de mim e falou assim, professora, é o seguinte, meu nome é Ariane, mas aí na caderneta, na chamada, vai estar outro nome. Eu gostaria que você me chamasse de Ariane. Seria possível? Eu falei com certeza. Só que eu saí da sala completamente desarranjada, porque eu pensei assim, eu era aquela professora que no primeiro dia de aula dizia, gente, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque eu tinha de 500 a 700 alunos por semestre. Então eu sabia que eu tinha dificuldade de guardar os nomes, né, de todo mundo. Tanto é que como é que eu resolvo isso? Eu chamo de querida e querida. Porque eu falo assim, querido e querida é a forma mais próxima que eu tenho afetiva de olhar para uma pessoa e considerá-la, porque assim, não tem nada que nos identifique mais do que a nossa face e o nosso nome, né? Então, se eu não guardo o nome das pessoas facilmente, eu falava, oi querida, diga, porque era uma forma de me aproximar afetivamente com a consideração com aquela pessoa que está vindo falar comigo. E aí eu pensei assim, e agora? O que será de mim? Porque eu posso errar o nome, eu posso, na hora da chamada, seguir ali no automático e não lembrar. Ia demorar um pouquinho para lembrar. Aí eu fiquei pensando, e agora o que eu vou fazer? Eu vou acabar machucando ela se eu chamá-la pelo nome da caderneta. Fiquei intrigada uns dias, depois eu pensei, não, quer saber? Ela é tão gente boa. Se eu errar, eu vou pedir desculpa. Eu vou chegar e falar, me perdoe, eu chamei o nome errado. E a gente sempre teve um diálogo muito próximo, né? Passei por vários processos da sua vida. A gente já enfrentou umas situações difíceis juntas, né? Assim, houve uma situação muito difícil que a gente passou na sala, né? Eu não esqueço aquilo me marcou como professora. Um debate teórico, mas que culminou depois de uma perseguição, que eu não vou dizer nomes, óbvio, né, gente? Mas uma perseguição a mim, por conta de uma discussão que nós tivemos de gênero, você lembra? E aquilo ali culminou em ameaças para mim, eu passei um tempo com medo, e saindo da faculdade com medo de que aconteceu alguma coisa comigo. Enfim, foi uma situação muito difícil. E não me arrependo nem um pouco, faria tudo de novo, discutiria tudo de novo, da forma como a gente discutiu ali, daquela maneira. Mas, então, assim, da mesma forma como você sempre me fala, Rosita, você me marcou na minha história, você me marcou também na minha vida de Rosita, psicóloga, professora e pessoa. Então, eu sou muito grata a você por essa nossa trajetória juntas e grata à vida porque eu tive a oportunidade de ter uma aluna trans, depois tive outras pessoas trans como alunos, mas você foi a primeira, né? E eu acho que isso é importante na vida de um professor, para a gente se fazer e se refazer como profissional, como professor, como ser humano, né? Então, o meu lugar de fala é esse, Ari. E aí eu passo a palavra para você se apresentar, para você dizer do seu lugar, da sua trajetória, que eu acho lindíssima, mas eu queria que você contasse, porque você contando é outra história, né? E você contar um pouco da sua trajetória de vida, até combinar nessa expertise que você tem hoje sobre diversidade de sexual, gênero, enfim. E aí a gente vai começar esse bate-bola aí. Viu? Então, primeiro, obrigada por aceitar estar aqui. Ai, é isso, eu que Quase agradeço. chorei, viu? Mas não chorei, Né? não. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. Quando eu recebi o convite também, eu fiquei, né, pasma, assim. Nossa, quem diria? Eu até publiquei falando sobre isso. Quem diria? Foi minha professora um dia e hoje está dividindo, né, esse espaço enquanto colega mesmo de profissão. E eu falo dividindo espaço com toda a certeza que eu sei, né, que não é só esse espaço de live, mas outros também que a gente troca, enfim.
sobre a gente, sobre possibilidades de, enfim. E eu acho isso muito bacana, sabe? Eu acho isso muito honesto mesmo, para alguém que diz que não é transfóbica, por exemplo. Porque às vezes a gente fala assim, eu não sou transfóbica, e por vezes é verdade, a pessoa não é transfóbica, né? Que é transfóbica, esse medo, repúdio, nojo, aversão com pessoas trans. Às vezes as pessoas de fato não são, mas só que a questão, Rosita, e seguidores que estão nos assistindo, é que na sociedade que a gente está vivendo hoje, em todo o contexto político, não basta ser mais, não ser transfóbico, sabe? Eu tenho dito isso, parafraseando Angela Davis, quando ela diz assim, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então eu digo a mesma coisa, é preciso ser antitransfóbico. É preciso a gente Hum. combater a transfobia e a gente só combate assim. Então, eu me chamo Ariane Sena, para quem está chegando agora, e eu sou psicóloga, formei na Unime, 5 anos lá na Unime. A Rosita foi minha professora de psicologia, uma das. E logo depois que eu formei em psicologia, eu sentia muito essa dificuldade, como ela bem pontuou. Eu vi essa dificuldade durante a minha formação de traçar estudos de gênero e diversidade. A psicologia tem muito saber, muitos campos teóricos, não dava conta ainda a discussão de gênero. E não estou falando só da Unime, tá? Estou falando de outras faculdades também, e quero ouvir vocês, certamente irão concordar comigo, que a formação ainda até 2011, 2012, até 2017, digamos assim. As coisas vêm mudando de pouquíssimos anos para cá. E por esforços de alunos e de professores também, e de coordenadores do curso de psicologia. Então, a psicologia não dava conta. Então, toda vez que eu ficava em sala de aula falando sobre gênero, parecia que eu estava falando porque eu acho, porque é coisa de minha cabeça, porque eu estou falando do meu corpo, e não tinha mesmo esse embasamento teórico. Então, eu busquei esse embasamento. Então, é a segunda graduação que eu estou fazendo hoje, que é de Estudos de Gênero e Diversidade, na Universidade Federal da Bahia. Quando chegou nessa graduação, 1 ano, 2 anos depois, eu falei, não, eu preciso de um mestrado, mas de um mestrado que eu possa fazer uma pesquisa por e para mim também, para a população trans, né? E aí eu sinto muito essa coisa da solidão. Eu falei, a solidão é algo que sempre me incomodou. E quando a gente fala em solidão, não é só a solidão, falta de parceiro sexual e afetivo, muito pelo contrário. Estou falando, inclusive, dessa solidão no espaço educacional, no contexto acadêmico, pela família, por amigos, né? E aí eu falei, não, eu vou pesquisar. E aí entrei. E hoje eu estou mestrando em estudos étnicos e africanos, pelo Centro de Estudo Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia. Também, não por uma escolha direta de estar no programa, mas novamente eu me deparo com barreiras dentro do campo da psicologia, né? Em quem poderia me orientar, quem teria experiência, eu gostaria de orientar uma mulher trans, quem gostaria ou teria experiência de orientar uma pesquisa que são, sobretudo, subjetiva, e de análise qualitativa. Então, isso tudo foi um desafio. Eu acabei novamente vindo para, eu posso dizer, periferia, né? Para as periferias, comendo pelas beiradas para continuar nesse estudo e avançando na minha luta. E, ao mesmo tempo, essa coisa de, né, eu vou ali um pouco me especializar em algo, mas eu estou aqui, viu? Tá? Eu sou psicóloga. Aquela coisa de não largar o meu lugar, né? Que é esse. Então, hoje eu pesquiso sobre a solidão da mulher trans, negra e periférica, onde eu venho falar, não trazer aspectos só meus, né, de minha vida, mas de outras mulheres trans e travestis, para poder entender a dimensão dessa solidão. Se o que é solidão para mim é para elas, na verdade é isso que eu quero descobrir. Né? Pegar uma amostra de pessoas trans e travestis, espero defender esse ano, estou no processo de coleta de informações e análise ao mesmo tempo, para concluir ainda. Mas o que é solidão, né? Porque para mim, eu já sei o que é. Ela é ampla demais. Ela foge dessa questão do relacionamento afetivo e sexual. Mas e para elas? Enfim. E eu espero muito que vocês me sigam para estar presente na minha defesa da minha dissertação, que certamente será nesse semestre ainda. Gostaria muito de vocês. Ou presente ou virtualmente, né? A gente não sabe como é que vai ser, mas gostaria. E aí, entrando nisso,
sobre essa dificuldade, que eu digo, de alcançar o meu lugar dentro da psicologia e me firmar enquanto uma mulher trans, psicóloga, é algo que não vem de agora, né? Então, é um pouco disso que eu vou falar com vocês, e por isso que escolhi o tema sobre psicologia, diversidade sexual e de gênero, e me preparei, né, psicologicamente e metodologicamente nos pontinhos aqui mesmo, para não me perder, sobre como chegar. Então, eu acho que inicialmente é importante falar o que é gênero, né? A gente fala, mas o que é gênero? Eu acho que esse é o ponto de partida. Porque falar de gênero é sofrer discriminação por defender isso. Agora, a gente não está falando nada demais e a gente não está falando de coisas que existem agora. A gente está falando de coisas que sempre existiram. Então, eu queria trazer aqui para vocês o porquê que há tantas cobranças sobre os corpos das pessoas trans, das mulheres também, porque a luta que a gente sempre esteve, que ainda continua estando, é onde o gênero deve estar, enquanto categoria médica ou enquanto categoria cultural, né? Gênero é cultura ou gênero é da medicina? Eu acho que começa por aí, isso não é de agora. Então, assim, a palavra gênero, ela foi criada por um psicólogo, né? Assim, foi pensada primeiramente, quem começou a falar foi um psicólogo chamado John Money, no final dos anos 40, e o gênero veio associado para poder falar dos trabalhos dele. Ele trabalhava com pessoas intersexo, que a gente chama hoje, já chamou por muito tempo de hermafrodita, né? Aquelas pessoas que têm uma ambiguidade nas gônadas ou na genitália, enfim. E gênero veio daí. E aí, a gente sabe que houve um movimento feminista, né? Que a gente pensa em ondas, onde a primeira onda, na década de 60, as mulheres lutaram pelo direito ao voto, na década de 70, sobre o corpo, enfim. Nessa década de 70, a gente ouve a palavra gênero, mas não em uma categoria médica. A gente começa a falar de gênero para falar de construção social. Então, as mulheres vêm com essa categoria para dizer assim, olha, não se nasce mulher, né? Como a Simone de Beauvoir vai falar. A gente torna-se mulher. Ou seja, não nascemos bela, recatada e do lar. Não é verdade que somos mais emotivas ou irracionais. Né? E que isso é uma construção. É dessa construção que a gente vem falar de gênero. Então perceba que até então não estamos falando nada de biologia. Estamos falando de gênero. Yari, eu vou abrir só um parênteses aqui, sem te interromper muito, para deixar você conseguir falar tudo que planejou. Mas mais adiante eu vou fazer uma live sobre masculinidade tóxica, em que eu vou discutir que se Simone de Beauvoir tivesse hoje se revendo, talvez ela tivesse dito também, não se nasce homem, torna-se homem. Constrói-se homem dentro de um sistema patriarcal mais amplo, que diz o que é o lugar do homem e o lugar da mulher. Mas isso a gente fala em outra live. Pode continuar, fica à vontade. Sim. E aí, o que é gênero, né? Todo mundo tem gênero. Se a gente for parar para ver... quem não já ouviu gênero, né? Gênero musical, gênero de roupa, gênero de pessoas. Então, o gênero ele vem falar sobre essa diferença que é relacional. Eu sou mulher porque você é homem, né? Você é homem porque eu sou mulher. Então, o gênero ele existe apenas nessa relação, nessa coisa nesse contexto relacional. E a importância de gênero também é porque quando a gente fala de gênero, a gente não está falando só de mulher, a gente passa a falar de homem também. Então, antes da década de 70, o que havíamos muito falado, lido e escrito era sobre estudo das mulheres. Só que aí ficava muito exclusivo, na verdade, né? E responsabilizando as mulheres pelos próprios sofrimentos que vem passando, enfim, como se fosse um problema das mulheres. E não é um problema de gênero. Ou seja, é um problema das diferenças das relações entre o que é tido como homem e como mulher. Isso é construído desde ao nascer, desde de nascermos, né? Se é menino, é azul, vai brincar de carrinho, vai ser pegador, né? Se é mulher, vai fechar as pernas, vai falar bela e recatada e do lar, vai ser uma bela e recatada do lar. Enfim, a gente cria as pessoas para ser assim. Então, na verdade, antes de nossos filhos e filhas nascer, a gente já cria toda uma expectativa desde a ultrassonografia.
né? Então é generificado, na verdade, um corpo que nem foi formado ainda. E aí, a partir dali, já cria uma cor do enxoval, enfim. Quando vem uma pessoa que vai apresentar uma diversidade sexual ou de gênero, ela quebra isso, rompe, e é por isso que aí está suscetível a sofrimento, tanto na própria pessoa que vivencia, né, como eu que vivenciei muito sofrimento com isso, esse dilema de ter coragem para botar a bola para frente, enfim, causa sofrimento também para pessoas que gostam de você, né, porque criou toda essa expectativa também, enfim, e é esse bolo de sofrimento. Então, o sofrimento que as pessoas trans, ou qualquer pessoa que apresente um tipo de diversidade sexual, é justamente por isso. É por romper essa norma que é estabelecida. Logo, o problema está na norma e não nas pessoas. Então, acho que esse é um ponto muito interessante para se falar. E aí é dizer também que a psicóloga Conceição Nogueira, né, deixa eu mostrar aqui para vocês esse livro aqui, tá vendo? Sobe um Ela pouquinho, Mari. O título não tá dando para ver. Sobe um aqui, pouquinho ele. indicação. O título tá embaixo, não tá não? Aqui, Isso. psicologia e interseccionalidade, tá vendo? Tá, agora sim. Psicologia e interseccionalidade. Alguém pode escrever aí, gente, Na para o verdade, pessoal? não, perdão. Interseccionalidade e psicologia feminista. Aqui, ó, vou deixar um pouquinho. Interseccionalidade e psicologia feminista. De quem é o autor? Conceição Nogueira, é uma mulher, uma Conceição psicóloga. Nogueira, a autora. E Conceição aí, Nogueira. isso. E aí, o que é que ela vai dizer? Ela vai falar que a psicologia, ela vai falar da psicologia feminista nesse livro. E aí ela vai dizer que a psicologia, essa psicologia feminista, ela chama assim, nasce no âmbito, no solo do terreno, desse terreno feminista, né? Como eu disse, na década de 60, 70 a gente fala de gênero. E foi justamente nesse período de 1974 que ela vai apontar, em que na Associação de Psicologia Americana, né? Na Associação Americana de Psicologia, vai ter então uma nova geração de psicólogos e psicólogos. Ou seja, a psicologia que a gente conhece hoje, o método subjetivo, de olhar o sujeito, não era sempre assim, não. Eu só queria lembrar vocês, né, que, na verdade, todos nós que são psicólogos aqui ou estudantes devem lembrar disso, como que foi que nasceu a psicologia. A psicologia nasce com aquela coisa experimental. Lembra lá da escola de Wundt, que a gente aprende na história da psicologia, e depois o William James também, que é aquela coisa do objetivo, né? Aquela pesquisa objetiva de pegar o corpo, bem aquela coisa da medicina, né? Eu preciso pegar isso e fazer esses estudos laboratoriais para comprovar que 2 e 2 é 4. Acabou. Não tinha subjetividade, não tinha nada. E eu vou falar Só a se vocês por que eu trabalhava, estou falando disso. só se trabalhava com comportamento observado, né? Então, como a lógica, o paradigma científico da época era aquele que dizia que para a gente fazer ciência, a gente precisava comprovar algo que a gente visse a olho nu, não tinha espaço ainda nessa época para subjetividade, né? Não tinha espaço. E aí, né, dentro dessa associação, era uma associação que era majoritariamente composta por psicólogos homens. A gente sabe que a psicologia, né, os bambambam iniciais eram homens. E aí as mulheres pegaram esse 1974 e 1975 por aí, começaram a questionar esse saber psicológico, essas pessoas que estão construindo a psicologia, ou seja, fazendo pesquisas e dando resultado dessas pesquisas como se fossem responsáveis para homens e para mulheres. Ou então fazendo pesquisa para ver a questão da agressividade e da assertividade para homens e da racionalidade para homens e dizia na pesquisa, no resultado das pesquisas, que mulheres seriam irracionais. Quer dizer, eles excluíam as mulheres, então por isso que é importante. É por isso que a Ariane Sena existe, por isso que eu preciso trazer essa história. Porque começou disso, né? É uma luta das mulheres. Não estou mandando ninguém assumir uma postura feminista e gostar de feminismo, não, mas reconhecer isso. Não foi de mão beijada, a psicologia não era assim, né, como a gente encontra hoje. E aí, as mulheres começaram a falar, não, o que é que está acontecendo? Está acontecendo pesquisas psicológicas que estão pegando, mostrando que as mulheres são inferiores e justificando essa inferioridade para a gente não ter progresso socialmente.
né? Para a gente não progredir, ou seja, estereótipo mesmo, com as mulheres, a discriminação mesmo ao feminino. E resultados bizarros, assim, gente. Sabe que essa autora que fala, tá? Ela diz que os resultados comprovavam que as mulheres eram menos assertivas e por isso que não mereciam chance no mercado de trabalho, por exemplo, né? Perceba que eu estou falando de gênero, né? Estou Não, houve falando de... momentos históricos, né, que as mulheres não eram consideradas cidadãs e não podiam votar, as mulheres não eram consideradas até seres humanos, às vezes, né? Assim, tudo associado a elas de uma forma depreciativa. Enfim, a gente tem tudo isso registrado na história, até sugestão para quem quiser ler um pouco do início do movimento feminista lá com Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Vale a pena procurar na internet também a carta que ela escreve 25 anos depois do Segundo Sexo, dizendo das revisões que ela fez do Segundo Sexo. Né? Vale a pena ler essa carta também, porque é um documento histórico importante dela se revendo na sua trajetória, né? Mas, enfim, vamos lá. E aí as mulheres disseram assim, não, é importante que a gente tenha o nosso lugar e que se vocês, homens, psicólogos, não querem escrever sobre a gente e não querem incluir a gente de fato sobre inclusive na pesquisa para que a gente possa sair no resultado da pesquisa, denominados enquanto mulheres, a gente vai escrever por a gente mesmo. E aí foi lançadas as 2 primeiras revistas que falavam sobre papéis sexuais, né, escrita por mulheres, e aí a gente começa a fazer uma nova psicologia. Perceba que eu estou falando de 1974, na década de 70. Estou falando de 1974, 1975. E é essa movimentação que faz e que fez, que proporcionou as discussões das pessoas LGBTs dentro da psicologia. Foi a partir daí, dessa questão de buscar saber a subjetividade das pessoas para, a partir disso, construir, inclusive, políticas públicas. Né? Quando a gente pensa qual é a relevância de uma pesquisa, é isso. Né? Não é só ir ficar lá academicamente, não. Para pensar mesmo, propor políticas públicas, enfim. Então, lembrar que, enquanto a psicologia feminista, isso estava acontecendo dentro da psicologia, que eu estou falando na década de 70, nesse mesmo momento, em 1969, final da década de 60, né, aconteceu o que a gente chama da rebelião de Stonewall, que é o quê? Aconteceu em um bar em Nova York, em que se concentrava pessoas LGBTs. Não estou dizendo que o movimento LGBT nasceu daí, mas estou apontando que isso foi um movimento catalisador, que a gente, inclusive, comemora hoje, né, como a data do orgulho LGBT, que foi o 28 de junho de 1969. Então, o que acontecia? Muitas polícias pegavam e tinha muita batida policial nesse bar, de forma sem muita justificativa. A polícia chegava, queria extorquir os donos de estabelecimento, agredir as pessoas, e em 1969 essas pessoas LGBT se rebelaram. Foi uma briga, uma confusão, os historiadores contam que foi subir em mesa, e que apesar de ninguém sair sangrado ou né, gravemente ferido, lutaram mesmo contra a polícia e depois saíram em marcha com a bandeira do orgulho, enfim, e aí nasce toda essa questão do orgulho. Então perceba que é tudo muito próximo. E aí essa movimentação da psicologia com a movimentação política das pessoas reivindicando direitos nascem meio que em um mesmo momento. Né? Então é muita coisa para poder elaborar em pouco tempo. E aí a psicologia, ela deixou isso por muito tempo. Algumas pessoas criticam, a psicologia deixou as pessoas LGBT por muito tempo. Verdade. Né? Foi apenas em 1999 que a psicologia começa a pensar sobre isso. Porque o que acontece? Eu estou falando dessa rebelião de Stonewall, mas a homossexualidade já foi considerada doença, tá, gente? Hoje a gente não fala mais homossexualismo, hoje a gente fala homossexualidade, por exemplo. E a homossexualidade... É bom até dizer por quê, né, Ari? Eu gosto sempre de dizer por quê, porque eu aprendi, assim, a não falar mais quando me disseram por quê. Por conta do prefixo, né, do sufixo. O sufixo ad, homossexualidade, o ad significa tendência a, orientação a, alguma coisa nesse sentido. E ismo é exagero, né? ênfase. Ou seja, daria uma ideia de uma patologia,
de uma doença pelo exagero. Tudo que é exagero tende a um ponto fora da curva. Então, Exato. mudou-se a terminologia. Então, perceba que se localizem muito no conceito, no tempo que eu estou falando para vocês, de como que isso tudo aconteceu. E antes dessa rebelião e dessa discussão na psicologia, a homossexualidade já tinha entrado no CID, na Classificação Internacional de Doenças, na década de 40, foi considerada doença. Foi só na década de 90 que ela veio deixar de ser considerada doença, né? E em 99 que a psicologia reafirma isso. Ou seja, a psicologia ela sempre teve um esforço de se legitimar enquanto ciência e, para isso, acompanhar do saber biomédico por muito tempo. É isso que a gente consegue perceber. Então, porque, por vezes, a gente não consegue ver um posicionamento por muito tempo da psicologia. Você fica sem saber, será que ela estava sendo favorável ou não estava? Estava sendo discriminatória? Eu não estou aqui para poder dizer isso, mas dizer que realmente foi negligenciado por muito tempo, né? Então, Mari, sabe assim, eu tenho uma suposição sobre isso, né? Mas a gente não vai aprofundar, mas eu tenho uma suposição de que isso faz parte do movimento de evolução do conhecimento, né? Uma evolução que precisa partir de um ponto ainda embrionário, né? Como primeiro a luta das mulheres, e naquela década de 60 lá, uma série de movimentos estudantis eclodiram em várias direções, né? Movimentos de rompimentos paradigmáticos importantes, né? sim, Que aí você trouxe a psicologia, então eu penso que a exclusão se dá muito no movimento de construção do conhecimento na história da humanidade em função da ignorância, de ignorar e de construir, e de nessa construção a gente vai evoluindo e percebendo e notando, ó, isso aqui está excluído, né? Isso aqui não está visto, isso aqui precisa ser olhado, então bora estudar, né? Então, a exato. gente pensa que hoje a produção de conhecimento na academia sobre as questões trans ou LGBT ou tudo mais, por quem se dá? Quem começa essa pauta? Quem começa a estudar? Quem tem alguma interseccionalidade com isso na sua história de vida? Como é a grande maioria dos objetos de estudo para os pesquisadores? Uhum, Geralmente tem interseccionalidade que a gente pensa assim, olha, eu estou olhando para aquilo ali me traz curiosidade. Por quê? Porque na minha história de vida me faz olhar para aquilo e querer pesquisar aquilo. Então, uma série de coisas ficam de fora da ciência, porque as pessoas tendem a quê? A fazer o que é usual, já que elas estão dentro do movimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho estudado a sexualidade de homens com câncer de próstata. Por que as pessoas não estudavam na época, né? Muito pouco ainda hoje, porque é como se houvesse uma dessexualização do idoso. Idoso não transa não, meu amor. Se idoso não transa, tanto fez se ele vai ter uma doença que vai deixá-lo provavelmente com uma disfunção erétil. Então, aí o que acontece? A gente leva, enquanto pesquisador, essas concepções sociais que estão arraigadas em nós, e às vezes a gente não tem curiosidade. Como é que eu tive curiosidade, por exemplo? Porque eu atendia pessoas com câncer. Homens que me diziam, a partir da disfunção erétil vivida, eu não me sinto mais homem. Porque a minha identidade masculina está cunhada na capacidade de ter ereção. E aí pronto, então, na verdade, só para fazer um parênteses com relação a isso, né? Essas exclusões, penso eu, que se dão por conta do próprio movimento de evolução e de construção dos saberes, do conhecimento. Mas pode voltar, desculpa a interrupção. não, é isso, é ótimo isso. E aí, assim como a homossexualidade foi considerada doença, a transexualidade também foi considerada doença por muito tempo, né? Gente, espero que a live não esteja travada, né? Não, eu acho que Tá não. bem, Eu né? estou vendo algumas pessoas. O Eu só não comentário que estou vendo parou os ali. comentários subirem. Você está Parou vendo um os pouco. comentários subirem? Parou para mim Não, também. eu vejo travado no último comentário. Ariane, não Eu sei o que, de também. trajetória. Enfim, Só que eu não vou nem mexer, porque toda vez que a gente mexe para ver se está acontecendo, e tem acontecido isso nas últimas lives, os comentários têm travado. Então a gente segue assim mesmo. Se depois ficarem questões, dúvidas, você pode fazer uma live e outra, o pessoal interagir com você e perguntando o que ficou em aberto aqui. ótimo. Então, assim como a homossexualidade foi considerada doença, a transexualidade também, né? Por vezes disseram que a gente tinha era o transexualismo, depois falaram de uma questão de uma disforia de gênero, e tudo isso contribuiu muito para a estigmatização. Porque quando a gente chega em um posto de saúde, em um médico, né, até em um psicólogo mesmo, por muito tempo é isso. Quando você já está dentro de um CID, você já fica considerado como aquela pessoa que é disfórica.
Então, o que que acontece? O olho do profissional fecha e se baseia exatamente em cima daquele CID. Qual é o problema do psicólogo nisso? E por que que o psicólogo deve ser a favor da despatologização? Porque deixa de ver o indivíduo da patologização, né? Porque deixa ver o indivíduo, não vê o indivíduo enquanto uma pessoa única, enquanto uma pessoa que tem sua história e que sua história perpassa pela questão da transexualidade, que a transexualidade é apenas uma das identidades. Eu penso, que nós temos várias identidades e assumimos várias performances de acordo com o tempo, local, horário, com quem está, com a companhia, enfim. E deixa. Então, eu acho isso muito problemático. Então, aqui agora eu estou entrando especificamente mesmo, não estou falando só de homossexualidade e nem de transexualidade. Estou falando de uma diversidade sexual, que é importante, né? E o que seria essa diversidade? É justamente as diversas formas de a gente se expressar e viver a nossa sexualidade. E isso inclui, falando em sexualidade, por que que a pessoa é assim? Não. São vários fatores. Os estudos demonstram vários fatores. Biológicos, né? Psicológicos, sociais. Não tem cura, por exemplo, né? Cura para aquilo. Não tem porque não se foi comprovado doença. E não se foi comprovado também uma gênese disso, né? Uma gênese, Então, exatamente. Que a gente ficou não com essa tem uma polêmica, lembra da cura gay, de não sei o quê, né? Inclusive envolvendo psicólogos também, eu vou falar disso. A psicologia também teve uma movimentação ainda recente contrária a isso, né? O que é muito triste. Mas, e aí, a multiplicidade que eu digo que engloba isso, ela vai nos direcionar uma análise assim para que a gente venha a ter da sexualidade de três elementos: o sexo biológico, a orientação sexual e a identidade de gênero. Né? O sexo biológico, que diz respeito à nossa genitália, pênis, vagina, né? A orientação sexual, eu costumo muito apontar para aqui, para o coração. É o desejo, a atração afetiva e sexual que a gente tem por outra pessoa. E a Eu gosto. identidade de gênero, que é a maneira como a gente se vê. Ou seja, a identidade de gênero está aqui, a orientação sexual está aqui e o sexo biológico está aqui. São coisas totalmente diferentes. Pode falar. Você sabe como que eu gosto de, às vezes, falar também sobre a orientação? É para onde se orienta o meu desejo? Para quem? É alguém do mesmo sexo que eu, ou alguém que não é do mesmo sexo que eu, ou é para quem é do mesmo e do outro sexo, né? Exato. Então, para onde se orienta? Meu desejo está orientado para onde? Para quem? Né? Porque para que a gente possa não falar mais em opção sexual, né? Porque é uma coisa que parece muito isso, né? Porque fulaninho tem opção sexual. Gente, ninguém opta, né? Eu não sei se eu estou falando errado aí, Ari, me corrija, Não, é mas isso assim, mesmo. não é uma opção consciente. Eu não A vou gente optar por percebe. desejar alguém que é do mesmo sexo, que não é do mesmo sexo. Isso não é escolhido dessa forma como algumas pessoas pensam e acabam cometendo erros e julgamentos precipitados e opressores do outro por conta de achar que isso é uma escolha consciente, aceita pela própria pessoa, muitas vezes vai atravessar uma série de sofrimentos e Uhum. aí corre uma série de equívocos, né? O que é uma escolha é ficar dentro do armário. Isso eu sei que é uma escolha, né? Quer dizer, você se vê enquanto tendo aquela atração sexual e afetiva por alguém, e aí você faz o quê? Cresceu em uma família em que diz, em uma sociedade como todos nós, que diz que o homem tem que casar com a mulher, tem que fazer ela procriar, tem que não sei o quê. Você opta por isso, mas você não deixou de ser quem você é. Você continua fazendo as práticas homossexuais ou as, direcionando as suas orientações para quem você tem de ser. Acreditem, gente, no que eu estou falando mesmo. Não muda. Apenas se adequa à sociedade, à norma e vai viver disso de uma melhor forma que cause menos transtorno possível à sociedade, à família, o espaço de trabalho. Mas não muda, né? Porque não Ari, tem que mudar, né? Oi. uhum. Eu só queria polemizar um pouquinho mais, né? Falando do lugar de psicóloga clínica, que atende psicoterapeuta, que já atendeu muitas pessoas que vivem, né? Tanto orientações homossexuais quanto bissexuais, trans não, ainda não vivenciei isso, mas assim, eu não acredito, Ari, que é uma escolha ficar dentro do armário.
sabe? Assim, do ponto de vista de que algumas pessoas eu tive que construir com elas o contato paulatinamente, homeopaticamente, o contato com a ideia de que eu sou sim uma pessoa que deseja alguém do mesmo sexo. Às vezes é um processo de inconsciência tamanho e de sofrimento e de recalcamentos. Vamos pensar aí em umas teorias que vão falar de recalque, né? Assim, às vezes tomou tanta pancada na vida, né? Desde pequeno chamado de, lá, o viado, o baitola, o isso, aquilo, apanhava porque tinha alguma forma de ser mais feminina, por exemplo, com traços que Uhum. pareciam ser um pouco mais. Tomou tanta porrada na vida que a pessoa não entra em contato com isso. Então, eu não acredito que quando a gente diz não sair do armário é uma escolha, eu penso que para algumas pessoas não. Para algumas pessoas vai precisar, num processo de psicoterapia, primeiro, ter consciência de quem eu sou, depois, quem eu sou sem o outro, quem eu sou desejando alguém. Para então essa pessoa, uma vez tendo essa clareza, essa consciência processual, poder dizer assim: e agora, o que eu faço disso? Eu permaneço no armário, eu saio do armário ou não? Aí sim ela vai poder fazer uma escolha, mas existe um processo anterior à escolha, que é esse reconhecimento de si mesmo, que às vezes está tão imerso na massa, às vezes está tão perdido nos vínculos familiares, nos nãos ditos, para você não pode, não deve, isso é errado, isso é pecado, lá, 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 que aí a pessoa se perde tanto de si mesma, não contacta si mesma e ela não percebe nem o que é armário, quanto mais está dentro dele, entende? Uhum. Então, só abrindo parênteses para uma compreensão que eu acho que às vezes as pessoas sofrem muito preconceito, né? Muito preconceito. Por exemplo, lidar com a população bi, por exemplo. Sofre preconceito dos homossexuais e dos héteros, porque É, os homossexuais às vezes dizem assim: você não saiu completamente do armário, não tem como você ser bi, não. Bi não existe, bota na sua cabeça que bi não existe. E aí chega lá o hétero e fala: mas peraí, por que você não escolhe, já que você gosta da pessoa do sexo oposto, por que você escolhe ficar com o outro também? Sofre preconceito dos dois essa, lados, é uma vivência extremamente sofrida também, né? sim, é isso. Na verdade, é isso. Há essa escolha, eu acredito, pós esse processo, né? Por exemplo, quando eu falo disso, eu falo muito de mim. As Uhum, pressões da minha vida faz com que eu possa, fez com que eu pude pensar assim, se eu voltar para, né, destransicionar, ou seja, voltar para um armário, eu viverei em paz. Então, eu percebo que há uma escolha nesse sentido, é, depois de tanto sofrimento, né? Eu vejo alguns casos de mulheres trans e travestis que não queria entrar nessa questão, tá, gente, do religioso e tal. Eu respeito sim. muito, também tenho a minha religião, enfim, e, enfim, minha ligação espiritual, mas eu queria dizer que o quanto que isso é utilizado como violência, né, mesmo, assim, ex-travesti, ex, quantas que foram, aí depois destransicionaram e hoje levam a vida de homossexual, quer dizer, se entende que o problema não é com necessariamente a sexualidade, mas com o gênero, né? Talvez um repúdio ao feminino, essa pessoa que transgride a norma. Então, vou voltar aqui para a caixinha e ficar um homossexual, porque ainda assim eu vou estar vivendo uma vida heteronormativa, né? Baseada na heterossexualidade, nessa normatividade de que tem que ser. E que é mais confortável. Então, algumas eu conheço e eu vejo só tristeza nisso, sinceramente. Mas é triste ser trans, a gente paga um preço por isso? Paga um preço por isso, a perseguição, desrespeito. Mas é triste também você não ser alguém que você é para poder agradar as pessoas. Né? Eu fico pensando, que tipo de felicidade é essa? De abrir mão de si, porque se abrir mão de si para viver em prol do outro. Né? Que sentido faz a vida? E aí eu vou falar de terapia de reversão sexual e um pouco mais à frente a respeito disso. Mas só para não perder a linha do raciocínio, já que eu falei em sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero, é importante que a gente perceba que uma coisa não tem a ver com a outra. Por exemplo, a minha identidade de gênero, basicamente a gente tem alguns tipos de orientação sexual. A gente fala homossexual, aquela pessoa que se identifica essa atração afetiva e sexual pela pessoa do mesmo sexo, gênero, bissexual, por ambos, né? Gênero oposto e o mesmo gênero, e heterossexual, que é essa pessoa que sente essa atração afetiva e sexual pelo gênero, a pessoa do gênero do sexo oposto. Causa uma confusão na cabeça das pessoas, e eu já fui em posto de saúde, né? E aí psicólogos que atendem em planos de saúde se atentar muito com isso, com fichas ou algo do tipo, mesmo se a pessoa não tenha feito a retificação do nome, marcar equivocadamente a nossa orientação sexual como homossexual.
A gente não pode fazer isso nunca. Quem diz é a pessoa. É, essa atração, quem fala é a pessoa, não é a gente, nós psicólogos ou profissionais de saúde, seja lá quem for, quer que seja. Exato. Há uma confusão muito grande, Rosita, que é, se a Sim, Ariane, se ela fez essa transição, se ela se vê enquanto mulher porque gosta de homem. As pessoas associam isso porque, na verdade, reproduz, mesmo nesse corpo que transgrediu, a heteronormatividade. Se é mulher, tem que perfeito. gostar de homem. Mas não é assim que a banda toca. O que a gente vem Exato. perceber, e que psicólogas e psicólogos têm lidado cada vez mais em suas clínicas, inclusive, em seus espaços terapêuticos, estão com pessoas, mulheres trans, lésbica, por exemplo. Né? Uma mulher trans que ama outras mulheres, cis ou trans. Né? E aí é importante falar dessa nomenclatura cis, que o termo cisgênero, cis vem do latim, quer dizer do mesmo lado. Então, para falar de todas aquelas pessoas que não são trans. Eu nasci com vagina e me identifico como mulher, pertencente a esse gênero, é cis. A trans vem falar do outro lado. O trans em latim vem falar do outro lado. Então eu cresço, né, nesse gênero e tenho uma genitália e me identifico com o oposto. Enfim, então o que eu quero dizer? Uma mulher trans, eu, Ariane, posso ser homossexual, posso ser heterossexual, posso ser bissexual e posso ser pansexual, que é gostar de pessoas independentes. Mas eu acho que é importante, Ari, a gente esclarecer também que isso é uma das coisas que mais traz incompreensão, né? É importante pensar no desejo para quem se orienta tem que partir do ponto de quem você é, uma mulher. Porque muitas pessoas continuam pensando no sexo biológico, Um sexo entende? biológico. Uhum. Por exemplo, Isso, olho para a Ariane e penso assim, tá, mas ela não nasceu mulher. isso. Então, ela deseja quem? Um homem ou mulher? Não, não, não. Aí, a partir daí, pensar a orientação sexual. Não, tá errado. O correto é pensar a orientação sexual a partir de quem ela é. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher que desejo um homem. Se a Ariane deseja um homem, ela é uma mulher hétero. Se a Ariane deseja uma mulher, ela é uma mulher lésbica. Se a Ariane deseja os dois, ela é uma mulher bi. Isso. Deu para entender, gente? Eu não consigo ver resposta de ninguém aqui porque travou os comentários, mas eu penso que é importante porque isso é uma das coisas que gera Isso. mais dúvida. Sim, dá um nó, do assunto da diversidade sexual, que dá um nó é quando Dá se um nó. mistura, faz esse deslocamento de orientação sexual e de gênero. Exato. Mas qual a importância de a gente saber disso? Porque a gente vai ver, a psicologia vem mudando, e as pesquisadoras também, psicólogas, e escrevendo sobre nomenclaturas do tipo que a gente vai precisar entender para dar conta, lidar com as nossas próprias questões também, com as nossas próprias dificuldades, né, de entender terminologias. Por isso que eu estou aproveitando isso, aliás, é tema, né, isso, para explicar esse deslocamento de gênero e orientação sexual que não liga um com o outro. E outra, é importante a gente pensar que se alguém estiver dizendo aí, ah, mas eu não vou ser psicoterapeuta. Não, a gente está no mundo e psicólogo trabalha com gente em qualquer lugar, na escola, no hospital. Isso tem muitas repercussões no hospital, tantas repercussões. Eu fiz um artigo, um livro, um capítulo de livro que foi publicado na editora Chiado em Portugal, se não me engano, 2017 ou 2018, em que a gente discute justamente isso, assim como eu fiz o estudo sobre câncer de próstata, a gente fala, será que os serviços de saúde estão preparados para receber pessoas que têm próstata? Os serviços estão preparados para isso? Os profissionais de saúde estão se atualizando o suficiente para lidar com isso, sem preconceito e com respeito que todo mundo deve ter, né? No trato com qualquer pessoa que chega no serviço de saúde. Então, assim, isso implica questões na hospitalar, na escola, em qualquer área onde o psicólogo está inserido. Então, não adianta eu dizer assim, ah, mas eu sou do RH, eu não vou ter que estudar isso porque eu sou do RH. Sim, você vai trabalhar com uma pessoa que, de repente, vai chegar lá e acontece esse tipo de violência em inúmeros lugares, de uma pessoa chegar e ser obrigada a se vestir de uma forma que não gostaria de se vestir para poder ser aceita naquele trabalho. Isso é uma violência. Então, é importante o psicólogo não entrar nessa lógica violenta, agressiva e excludente a partir de estudar, a partir de sair da ignorância caminhando em direção ao conhecimento para poder exercer uma psicologia tal como deve ser exercida. Isso. E aí, então, superado, ou imaginei, né, imagino aqui que tenham superado com vocês essas terminologias, né,
o que é mulher trans, o que é mulher cis, o que é hétero, homo, bi e pan. O PAN, Ari, como a gente não está conseguindo ver os comentários das pessoas, fala aí do PAN um pouquinho, porque eu acho que pouca gente sabe do PAN. A pansexualidade é justamente essa não normatividade de um desejo, porque também você gostar, ter essa orientação para um tipo de sexo e gênero, a gente entende hoje, o estudo de gênero já aponta também com a normatividade. Né? Tem que gostar de um, escolha um. Então, a pansexualidade, na verdade, são pessoas que se atraem por pessoas, independente do gênero, né, do sexo, do gênero. Né? Então, tá lá, não, você viu que seu paciente, sua paciente, disse que se apaixonou por uma pessoa que jamais achou que iria. Acontece, são pessoas, né? E aí, de repente, você pode ir descobrindo lá, conversando um pouquinho, ficar confusa, mas essa confusão a gente tem que guardar para a gente, estudar, discutir aqui, conversar entre a gente, como a gente está fazendo aqui agora, e levar, na verdade, a resolução de conflito. Porque confusão, na verdade, nossos pacientes já têm demais sobre isso. Como eu disse para vocês inicialmente, não é fácil. Não é fácil para a gente também. Agora a gente também, e eu estou falando em nome mesmo da população trans e LGBT. A gente também não quer estar nesse lugar do sofrimento, porque isso diminui a gente. Que vocês nos olhem como uma pessoa que sofre, como pessoas que têm uma visão suicidógena da vida. Não é isso. O que eu estou falando é que o sofrimento existe decorrente a uma sociedade que não aceita e que a confusão já é grande demais na cabeça dessas pessoas. Então, nosso papel de psicólogo e psicólogo é minimizar isso, esses conflitos, e não aumentar. Chegar para ela, por graça, e perguntar, mas por quê? Você não era homem? Você não gosta disso? E que não sei o quê? Jamais fazer isso. Né? Porque eu já ouvi experiências do tipo também, de LGBT dizer, a psicóloga falou que ela fica me perguntando se eu gostava disso, como é que quer dizer, querendo ligar. Não, gente, a gente tem que estudar. Tá com dúvida, vai estudar. Não vai fazer de paciente, porque a gente não sabe a condição mental que essa pessoa está naquele momento, sabe? De repente ela pode estar muito sofrida, muito sofrido e que precisa daquele lugar para ter ajuda, né? Quantas experiências que eu já tive de ir para terapia, por exemplo, e ter que ficar explicando o que é gênero, o que é sexualidade, em um momento em que eu queria ser só acolhida. Né? E depois eu falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso ir para alguém que dê conta. Enfim, você cansa. É mais um sofrimento, uma reprodução de sofrimento. Né? A gente toma até ódio da psicologia, do psicólogo. Exatamente, assim, isso você falou é extremamente importante, porque faz com que a gente pense a psicologia fora dessas fronteiras e limites da área. Ah, a minha área é essa aqui, a minha área é essa aqui. Quando a gente ouve uma pessoa falar de alguma coisa, a gente precisa estudar aquele termo, né? O que a gente chama de definição, algumas teorias, definição operacional de conceitos. Ah, tal coisa, tá? O que é tal coisa? Eu vou estudar, né? E depois eu posso vir, nem tudo eu preciso perguntar na sessão, naquela sessão. Eu vou estudar e depois volto mais instrumentalizado, deixo passar naquele dia, porque a gente pensa que essa instrumentalização de perguntar o que é gênero, mas o que é ser trans para você? Uhum. Isso é uma praxis da psicologia, mas as nossas práticas elas precisam se refazer. A Ariane está trazendo aí a sua vivência, o quanto é cansativo passar de psicólogo em psicólogo, ficar tendo que repetir esse tipo de coisa. Então, por isso que eu tenho uma grande sorte de ter tido na graduação ainda uma disciplina, não vou deixar de dizer o nome dela, a professora Ana Cláudia Bortolozzi Maia, que deu uma disciplina de sexualidade humana na faculdade. E a gente se chocava, porque era tudo adolescentão, né, de 19 anos, e a gente se chocava com uma série de coisas, e ela trouxe com uma leveza e uma consciência tão grande. E a gente sempre valorizou isso, assim, poxa, como é importante a gente ter na nossa formação de psicólogo uma disciplina de sexualidade que nos esclareça aquilo que é essencial para qualquer campo de atuação que a gente vá, para a vida, para que a gente não reproduza preconceitos, né? Exatamente. E é isso, né? Então, pensando nisso, e eu falei para vocês, iniciei um pouco a conversa falando sobre o histórico da psicologia com o gênero, e aí eu queria dizer para vocês que a psicologia também, ela contribuiu, sobretudo a psicanálise, né? Lembra que eu disse que ela tentava se manter e se tentar legitimar enquanto um saber científico e acompanhava a medicina? Então, a psicanálise, sobretudo, teve uma contribuição, agora eu não estou falando mais de gênero, estou falando de orientação sexual, estou falando de homossexualidade, tá? E da patologização disso. O gênero a gente volta daqui a pouco, vai ficar assim. E no lá e cá, no gênero e na sexualidade.
a psicologia, ela contribui, sobretudo a psicanálise, Rosita, quando eu digo que ela negligencia um pouco e acabou reproduzindo e fazendo